Bom dia, meninos e meninas. Gostaríamos de falar hoje, né, sobre o nosso novo tema de redação, que é solidariedade em tempos de coronavírus, né? Solidariedade em tempos de pandemia. Sou a professora Lena Cairo e vamos lá para mais uma aula. Para a gente descansar um pouquinho de tanto texto, certo? Eu selecionei nesse slide apenas imagens e a gente vai falar um pouquinho sobre cada uma delas, né? Primeira questão é que quando a gente trabalha um tema, a gente está falando em solidariedade em tempos de pandemia. Nesse caso específico, a gente vai ter duas palavras-chave. Uma palavra-chave vai ser solidariedade, a outra palavra-chave vai ser pandemia. Isso significa que durante o nosso texto, a nossa redação, a gente deve falar sobre essas duas palavras-chave em todos os parágrafos, né? Em todos os momentos, porque é necessário situar o leitor a respeito da nossa abordagem. Então, e também, né, é um recurso que a gente usa para não correr o risco de fugir do tema, ou seja, de tangenciar até o tema. De repente, fala sobre o tema no primeiro parágrafo e esquece dele ao longo dos demais. Então, é muito necessário que a gente preste atenção em relação à abordagem dessas palavras, que são palavras-chave. Uma dica bem importante, uma dica fundamental, é que vocês observem logo de início, logo primeiro momento, em primeira instância, a possibilidade de encontrar palavras sinônimas. Então, a gente tem diversas palavras sinônimas, como solidariedade, a gente pode pensar em quê? Fraternidade, auxílio, ajuda, atitudes humanitárias e várias outras, né? Cabe a vocês pesquisarem e descobrir todo esse arcabouço, essa quantidade de vocábulos, de palavras na língua que servem para falar de solidariedade. A gente pode também, certo, pensar em questão de pandemia, a gente pode associar a contaminação por coronavírus, aos momentos pandêmicos, aos dias atuais em pandemia. Então, usar expressões que tenham validade em relação a essa situação no tempo. Eu acho bacana essa imagem, né? Porque ela mostra dois corações, né? Acesos, digamos assim, diferentes, duas pessoas aparentemente iguais, né? E a gente vê mais diferentes também, né? Você vê um perfil semelhante, mas ao mesmo tempo diferente. Somos seres humanos e a gente vê dois cérebros e dois corações. Eu gosto demais disso aqui, porque faz a gente lembrar e a gente pensar no quanto é preciso agir com emoção e com razão, no quanto é preciso a gente agir com racionalidade para fazer as coisas certas e, ao mesmo tempo, com humanidade dentro do nosso coração. E aí eu selecionei algumas situações de solidariedade para que a gente avaliasse aqui quantas pessoas diferentes conseguiram fazer atitudes solidárias, conseguiram agir de forma solidária com desconhecidos ou com conhecidos. Eu relatei, né, na sala de aula para vocês situações de vizinhos que tomaram conta de idosos, né, para famílias que estavam ausentes, situação de vizinhos que ajudaram pessoas que têm filhos pequenos e não pararam de trabalhar a olhar esses filhos pequenos. A gente comentou hoje de manhã que a solidariedade comprovadamente já tem acontecido mais entre classes mais pobres. As pessoas mais pobres, elas costumam ser mais solidárias com as demais. Mas é importante a gente lembrar também que houve grandes campanhas esse ano envolvendo artistas, instituições, empresas, colégios, né, como o Colégio Integral também. Então, a gente tem diversas instituições, diversas empresas, diversos artistas que se engajaram em campanhas de solidariedade, como o famoso caso inicial aqui da doação dos colchões e dos lençóis para o hospital do coronavírus, né, que foi montado na Barra pela Prefeitura de Salvador, junto com o governo do estado. Então, uma artista famosa da terra faz uma doação importante. É bem legal
que isso aconteça, né? Porque a solidariedade vai tomando proporções mundiais, locais e mundiais cada vez maiores, né? Artistas carregam multidões e na hora que um artista dá o exemplo, muita gente segue esse exemplo. A gente, para não falar de artista agora, para falar de pessoas simples, o dono desse mercadinho, né? Ele resolveu disponibilizar álcool gel grátis, 50 ml, lógico, não é para a pessoa levar 5 litros, né? Então, quem vai levar um pouquinho ali são as pessoas que precisam. Ele buscou atender exatamente moradores de rua, pessoas simples, pessoas pobres, e ele disponibilizou 50 ml de álcool gel para todas as pessoas que levassem um frasquinho pequeno pensando exatamente em conter a pandemia. É uma atitude muito nobre, muito bacana, né? De uma pessoa que é dona de um mercadinho. Esse também é famoso, né? Porque muitas pessoas, uma pessoa deu o exemplo, isso rolou, viralizou pela internet, no Instagram ficou lotado dessas imagens. Foi bem bacana essa campanha. E ela consistiu em vizinhos, né, que percebiam que alguns vizinhos eram idosos e não podiam ficar saindo nem se expondo a riscos e se ofereceram para fazer as compras, né? Para ir ao mercado, para ir à farmácia, para comprar alguma coisa, caso alguém precisasse de algo em uma situação que não pudesse sair, né? Porque exatamente para não se expor ao risco por ser mais velho e a gente saber que a doença infelizmente, né, bem cruel com as pessoas mais velhas, né? Levando às vezes a óbito e causando às vezes sequelas bem graves. Então a gente sabe que isso aconteceu e esse tipo de proteção é muito bacana, porque realmente mostra o cuidado com o outro, essa atitude humanitária, essa atitude carinhosa, afetiva, né, com as outras pessoas. Além disso, a gente teve diversas campanhas envolvendo empresas, organizações, igrejas, né, que juntaram muitos alimentos e muitas pessoas voluntárias, né? A gente viu os colégios fazendo isso, a gente viu empresas fazendo isso, a gente teve notícias de supermercados pedindo doações, eu acho até meio contraditório, né? Porque o supermercado pedir doação às pessoas, poderia o próprio supermercado doar. Mas, enfim, vários supermercados e lojas estão recebendo roupas, doações de alimentos, para fazer doações a orfanatos, a asilos e a pessoas moradoras de rua ou pessoas em situação de pobreza extrema, né? Além disso, a gente tem também as atitudes governamentais, porque de qualquer forma saiu um auxílio extra federal e saiu também um auxílio extra municipal aqui em Salvador, né, que foi fornecido pelo prefeito, pela prefeitura, né, no caso, pelo órgão público, a fim de tentar minimizar o problema das pessoas que pararam de trabalhar durante a pandemia. A gente teve também diversos voluntários que se ofereceram para arrumar os lanches, para entregar os lanches, disponibilizar os seus carros. Gente que se ofereceu para cozinhar em cozinhas comunitárias. Gente que se ofereceu para cozinhar na própria casa. Teve uma campanha bem bonita aqui em Salvador, vários amigos meus participaram, que foi a campanha de cozinhar para um asilo. Então, a pessoa recebia os alimentos mas tinham o trabalho de cozinhar, né? Então foram pessoas bacanas que fizeram isso, levaram lá e distribuíram. Teve sanduíche, teve pizza, teve comida comum, quentinhas, né? Então foram várias distribuições bem interessantes para a gente pensar. Olha esse homem, o que é que ele fez, né? Em Ponta Grossa. Não estou usando esses alimentos. Pena que a foto não mostrou tudo, né? Mas aqui a gente vê um feijão preto, né? Não estou usando esses alimentos, pegue à vontade. Ele pegou a porta da casa dele e distribuiu coisas que ele não queria mais ou que ele não estava usando e que ele poderia disponibilizar para outras pessoas. É uma atitude bacana que a gente pode fazer às vezes, né, para pessoas bem próximas. Como eu sei que tem muitas mães, muitos pais que distribuem nas sinaleiras, né, alimentos, sopas. O pessoal comentou sobre o caruru, famoso na Bahia em setembro. Muita gente fala sobre roupas, né, que leva as doações num saco dentro do carro e assim que encontra uma pessoa que precisa, doa, ao invés de jogar no lixo, né, porque tem gente que joga coisa no lixo ainda nos dias de hoje, com tanta gente precisando. Então, assim, são muitas as ações de solidariedade que a gente pode pensar, né, como exemplo.
Teve as campanhas dos órgãos oficiais e das grandes empresas de jornal também, né? Eu queria lembrar aqui a Folha de São Paulo, né? A hashtag Como Posso Ajudar, o movimento que faz a diferença na pandemia. Aqui em Salvador, a gente teve uma campanha muito bacana, né? Organizada também pelo Correio da Bahia, que era uma campanha de empatia, uma campanha de solidariedade, que fazia com que as pessoas cada vez mais se sentissem motivadas e divulgassem essas formas de solidariedade, de empatia que estavam vivenciando, né, para inspirar outras pessoas. É isso que é o mais legal. Então, é poder inspirar através do exemplo. Nesse quesito, nessa questão, a gente vê as redes sociais, né, com um impacto muito positivo nessa hora, né? Outra campanha interessante é a campanha de doação de sangue, né? Muita gente esteve em UTI por conta do coronavírus e por outros motivos também, né? De doenças outras que existem. E se intensificou nesse período de pandemia também, certo? A campanha geral no país sobre os bancos de sangue, as necessidades de doar sangue para os procedimentos cirúrgicos e os procedimentos de UTI, os procedimentos, né, que as pessoas passam, às vezes quando tem câncer, às vezes quando fazem uma cirurgia, né, situações extremas, às vezes, que exigem uma transfusão de sangue necessária, dentro do conceito médico, né, para casos específicos, e também se constatou que durante o período da pandemia mais pessoas se mobilizaram para doar sangue, né, e a campanha emociona o país de qualquer forma, porque muita gente se mostrou solidária, né? Então, é uma coisa importante da gente lembrar que para falar de solidariedade, a gente precisa de todas as pessoas. Mas, ao mesmo tempo, a gente não pode se esquecer de que há questões civis, questões constitucionais, que dependem exclusivamente de ações políticas, de ações governamentais. E a gente não pode ter um governo que cruze os braços, nem um prefeito, nem um governador, nem um deputado, nem um senador, nem um ministro e nem um presidente da República. A gente precisa exatamente que todos eles, certo, se comprometam com o cargo político que ocupam e com a população a que atendem, a fim de trazer, certo, exatamente aquilo que o povo precisa. E garantias de direitos sociais, como educação, saneamento básico, saúde, certo? São garantias para toda a população brasileira que precisam de uma intervenção estatal também. Não é só a gente ajudar como cidadão. Nós, como cidadãos, podemos ajudar e devemos ajudar, principalmente porque vivemos num país miserável, né? Um país com muita gente muito pobre, ainda com muita fome. O Brasil entrou de novo esse ano no ranking da fome, tinha saído e voltou a participar, né? Então é bem complexo e bem problemático isso aí. A pandemia agrava toda a nossa situação. E a gente não pode esquecer da importância da contribuição voluntária, mas também da importância dos compromissos governamentais e de nossas exigências perante os governos, né? Não basta votar, precisamos cobrar também. E a gente vai concluir a aula de hoje com essa imagem linda, não é? Que gentileza vai gerar gentileza, afeto vai gerar afeto, amor gera amor, carinho gera carinho, né? E empatia gera empatia, solidariedade gera solidariedade também, certo? Um beijo para todos e até a próxima.